Salve, salve! Eu sou o professor Ricardo da Souza e essa é a aula 5 do assunto Teorias da Administração. Beleza? Então já vem uma sequência aí de alguns vídeos comentando um pouco sobre algumas teorias da administração, sem aprofundar muito em algumas delas, né? E esse vídeo é o slide 5, eu vou tratar do slide 5, então se você quiser esse material que eu vou estar apresentando nesse vídeo, né, seja você um aluno, seja você um professor ou uma professora, sinta-se à vontade, eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo, para caso você tenha interesse, você solicitar para mim, beleza? E o que é que a gente vai tratar nesse vídeo agora, tá? Teoria geral dos sistemas e também da administração e os desafios na era da informação, tá? E aí a gente começa, né, sem muito arrodeio, tratando sobre a teoria geral dos sistemas, beleza? Então a gente tem dentro da administração, a gente tem a contribuição de pessoas de várias áreas, certo? A gente teve a contribuição do Taylor, do Fayol, né, como engenheiros, a gente teve a contribuição de vários psicólogos. Então se você já assistiu a aula 4, deve ter visto aí que na teoria comportamental a gente tem vários psicólogos que contribuíram com a administração, né? A administração não sendo ainda uma ciência, né, começou a tomar cada vez mais forma de ciência a partir dessas contribuições também. E aí a gente tem, né, o biólogo alemão Ludwig von Betalanff, certo? Então o cara já da biologia já contribuindo também para que a gente pudesse entender um pouquinho mais da administração a partir da sua lógica de raciocínio, certo? Ele propôs uma teoria multidisciplinar que fosse capaz de transcender os problemas exclusivos de cada ciência. Então a partir da teoria geral de sistemas, a gente já começa a olhar as coisas, claro que cada ciência tem seus problemas, mas para além disso, como é que a gente pode envolver todo mundo nessa perspectiva e dentro da mesma proposta, né, buscando ter princípios e modelos gerais para todas as ciências, certo? Então foi uma forma bastante interessante, porque as ciências começaram a não só olhar para os seus próprios problemas, mas como também poderiam contribuir para o problema de outras áreas também, certo? Essa teoria é essencialmente totalizante. O que é que eu quero dizer com isso? Os sistemas não podem ser plenamente compreendidos apenas pela análise separada e exclusiva de cada uma das suas partes. Um ser humano, ele não é simplesmente um braço direito, um braço esquerdo, né? A cabeça, a perna direita, a perna esquerda, não. O ser humano é o conjunto disso tudo, né? Então quando a gente analisa, por exemplo, os sistemas que o corpo humano tem, sistema digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso, né? Então o ser humano não é o sistema nervoso, o ser humano não é o sistema digestivo, é a junção desses sistemas, beleza? Então a teoria se baseia aí na compreensão da dependência recíproca de todas as disciplinas e da necessidade de sua integração. Então se no ser humano eu preciso da integração de todos os sistemas para que o corpo humano possa funcionar e funcionar bem, isso acontece com vários aspectos, com as ciências, né, com, sei lá, um sistema educacional, a gente tem várias subpartes aí, né, e obviamente isso acontece também com a empresa, tá? Que é isso também que a gente vai direcionar ou olhar para compreender essa perspectiva. Então, se eu estou falando no sistema, falei relacionado ao corpo humano, no sistema circulatório, no sistema nervoso, digestivo, o que é um sistema, certo? E aí eu estou colocando 3 pontos, né, para você poder compreender melhor o que é um sistema. São semelhantes, mas cada uma tem uma maneira de se complementar. Inicialmente, um sistema é um conjunto de entidades chamadas partes, elementos ou componentes. Então, pensar em um sistema é pensar numa junção de partes, numa junção de elementos. É também uma relação, né, interação entre essas partes. Então não é simplesmente um conjunto de partes,
né? O sistema nervoso faz parte do corpo humano, né? Junto com o sistema digestivo, o sistema nervoso. Só que essas partes elas estão interagindo e elas precisam interagir. Uma empresa é a mesma coisa. Uma empresa é formada de setores e esses setores precisam se relacionar, precisam interagir. Além disso, um sistema é um todo organizado ou complexo, eu posso dizer e complexo. Sempre existe algum grau de complexidade no sistema, certo? E o sistema também é um conjunto ou uma combinação de coisas. Beleza? Então esses 3 pontos te permitem entender um pouco mais do que é um sistema. Porque eu vou apresentar para você essa lógica aí, né, do biólogo alemão, que contribuiu para a gente entender a relação e a inter-relação das coisas, né? Não consigo fazer tudo sozinho, preciso do trabalho de outras pessoas. Um setor da empresa, por mais que ele tenha uma relevância muito grande, ele não consegue fazer tudo sozinho, então precisa também da contribuição de outros setores, tá? Então, cotidianamente, nós temos aí que lidar com a complexidade de fatos e também de pessoas. Para lidar com essa complexidade, nós temos o enfoque sistêmico ou o pensamento sistêmico. E eu gosto muito de explicar, né, essa lógica do pensamento sistêmico com um exemplo muito simples. Certo? A ideia de você atravessar uma rua. Então você, possivelmente, quando era criança, você deve ter aprendido que se vai atravessar a rua, você tem que olhar para ver se não vem carro, para só depois passar. Então o ideal é que a gente olhe para o lado que vem os carros, tá vindo carro não, opa! E o outro lado, tá vindo também, porque às vezes pode vir uma bicicleta agora, né? Os ciclistas andam na contramão como não deveriam. Então, vai atravessar a rua, eu preciso perceber o que é que pode contribuir, né, ou não para o meu bem-estar. Então, se está vindo um carro, esse carro possivelmente ele não vai contribuir para que eu me sinta ou fique bem, tá? Então, esse exercício de você vai atravessar a rua, olhar para um lado, olhar para o outro, para ver se tem algum tipo de veículo, carro, moto, bicicleta, caminhão, ônibus, e esse veículo não vai interferir no teu bem-estar, você vai passar. Você está trabalhando o pensamento sistêmico. Você está percebendo o mundo ao seu redor para uma ação simples de atravessar a rua, você conseguir executá-la com tranquilidade. Certo? Então, o pensamento sistêmico ou o enfoque sistêmico possibilita visualizar a interação de componentes que se agregam em totalidades ou conjuntos completos. Perceber a interação das coisas, né, que eu preciso para poder sair de um ponto e chegar a outro, de uma avenida, por exemplo, eu preciso perceber como eu preciso interagir com o movimento da rua. Querendo ou não, eu vou interagir, vou precisar entender que na brecha que eu tiver eu vou passar. Tem gente que ousa muito, né, e quer fazer essa passagem de um ponto para outro de uma avenida com uma proximidade muito grande dos carros. A gente pode esperar um pouco mais, né? Tem carros, né? Tem motoristas, na verdade, que param os veículos, né? Tem outros que não, mas que a gente precisa também interagir com esse sistema. O enfoque sistêmico possibilita entender a multiplicidade e a interdependência das causas e variáveis dos problemas. Então existe aí uma complexidade, uma multiplicidade de coisas e ainda interdependência, né, nas variáveis de um problema. Certo? E que criar soluções para problemas complexos é fundamental também a partir do enfoque sistêmico. Tá? Estou olhando para um problema, então eu estou percebendo tudo que afeta esse meu problema para poder criar soluções e, obviamente, soluções que sejam inovadoras. Beleza? E aí eu vou apresentar para você tipos de sistemas, certo? Tipos de sistemas. Então, a gente tem aí uma primeira forma de entender um sistema que é quanto à sua constituição, ou seja, o sistema ele pode ser físico ou abstrato. O sistema físico, também chamado de concreto, sistema concreto,
né, são compostos de equipamentos, máquinas, objetos, coisas reais, certo? Sistema concreto, tangível, aquilo que eu consigo pegar. São denominados hardware, tá? Sistemas abstratos ou conceituais, por sua vez, são compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias. São denominados softwares, tá? E aí eu vou utilizar um exemplo bastante simples, que é o exemplo do computador. Então, se você tem um computador, o computador tem a parte física e tem a parte abstrata, tá? Tem o hardware e tem o software, tá? A parte física, o hardware que eu consigo pegar, são as teclas, o computador em si, a tela, tá? Mas o computador não é isso, é também isso. Para que ele possa funcionar, por exemplo, para que eu possa gravar esse vídeo, você está vendo aí a tela com o conteúdo e vendo a minha imagem aí, eu precisei do meu computador e precisei de um sistema que me possibilitasse, no caso aí é o programa OBS Studio, que eu pudesse utilizar dessa forma. Né? Eu gravo também com o zoom, mas o zoom, a minha tela ela fica pequenininha no canto superior direito. E eu consigo colocar a imagem, mas ela fica pequena, aqui eu consigo projetar a imagem, por mais que ela tenha uma dificuldade ainda na resolução da imagem, eu fico dessa parte, eu fico explicando o conteúdo. Então, eu estou vendo material, você está vendo material, estou lendo e explicando como se eu estivesse numa aula, como se eu estivesse próximo a você. Tá? Então, é uma realidade hoje que me permite uma certa facilidade, né, para você que é meu aluno, para você que está querendo entender um pouco mais da teoria geral de sistemas, e isso só é possível pela junção, né, do aspecto físico e abstrato de um computador, né, do hardware, da parte que eu posso tocar, e o software que eu sei que, mesmo não podendo tocar, eu sei que ele contribui para a funcionalidade do computador. Que isso acontece com um celular, isso acontece com uma televisão, isso acontece com boa parte dos equipamentos eletroeletrônicos. Tá? Tem a parte onde eu posso tocar e tem a parte que eu sei que existe, que às vezes eu não consigo tocar, mas está contribuindo para o bom funcionamento. Tá? Então o sistema, quanto à sua constituição, ele pode ser físico ou abstrato. Tá? Eu posso ter ele concreto ou conceitual. Quanto à natureza, que é a segunda forma da gente diferenciar um sistema, né? Um sistema ele pode ser fechado ou ele pode ser aberto. Tá? Um sistema fechado não apresenta intercâmbio com o meio que o envolve, diferentemente de um sistema aberto, que tem sim intercâmbio, né, que tem troca com o ambiente onde está e pode se adaptar. É muito difícil a gente ter um sistema que seja fechado. Né? Poucas são, né, as situações de um sistema ou os exemplos de sistemas fechados. Tá? A gente tem de uma forma mais comum um sistema aberto. E aí eu coloco o exemplo aí, se você estiver vendo a imagem acima de mim, né, um avião pousando. Então a ideia de um aeroporto é um sistema aberto, onde precisa haver as trocas, precisa haver um intercâmbio, né, para o avião que queira pousar, que queira decolar, não pode simplesmente do nada, eu vou decolar agora. Não, isso precisa de informação que vem a partir da torre de comando para que tudo seja organizado, para que pousos e decolagens possam ocorrer de forma tranquila. Tá? Então, quanto à natureza, o sistema pode ser fechado, ou seja, sem interação, ou aberto, né, com interação e com possibilidade de se adaptar. Beleza? E aí a gente vê melhor, talvez, essa lógica de um sistema aberto e fechado a partir deste esquema agora. Tá? Aplicação de um sistema, né, de um pensamento sistêmico. A gente tem aí, né, da esquerda para a direita, as entradas, ou também como são conhecidos os inputs, tudo aquilo que vai alimentar o processo de transformação, a realização de alguma coisa dentro da empresa, que pode ser informações, matéria-prima, pode ser dinheiro. Então a gente tem os inputs, né? Esses inputs
inputs ou essas entradas não vão ser analisadas e vai passar pelo processo de transformação, junto com criatividade, tecnologia, infraestrutura, outros fatores que vão contribuir com certeza aí para o processo de análise e transformação. E o resultado, a gente tem os outputs ou as saídas, que são tomadas de decisão ou um produto, a oferta de um produto ou de um serviço. Então, essa ideia aí de como o sistema funciona, algo chega na empresa, é transformado, é processado e vai gerar alguma coisa. Essa lógica aí, né, de uma forma bastante resumida, faz com que a gente possa pensar um pouco ou analisar na aplicação do pensamento sistêmico. Beleza? Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, deixa nos comentários. Se você puder também, deixa o legal aí se o conteúdo contribuiu de alguma forma para você. Beleza? E aí, para a gente chegar na parte final já do vídeo, eu vou comentar um pouquinho da administração dos desafios na era da informação. Tá? Todas essas teorias, e eu comento também com os meus alunos, eu digo que todas essas teorias, né, elas têm o papel de a gente compreender um pouquinho mais da realidade. Né? Tem uns trechos de uma música que diz: vai para casa e não volta jamais, quem vive de passado é museu. Né? Caranguejo é que anda para trás. Não, senhoritas e senhores. Certo? A gente precisa entender o passado, como a administração começou, como ela se desenvolveu, porque infelizmente a gente tem gestões hoje que estão baseadas em alguns desses teóricos, né? E aí a gente precisa adaptar para essa realidade. Então a ideia é que a gente possa, beleza, entender essa galera, mas evoluir, entender que tem muitas contribuições que ainda hoje são válidas, mas eu não posso, por exemplo, basear a gestão de uma empresa nos modelos de Taylor e Fayol. Porque o modelo de Taylor e Fayol era o contexto que a gente vive é outro. Daí a ideia da administração ela se adaptar a essa era da informação. E aí eu trago 3 aspectos para a gente poder refletir um pouco mais. Beleza? Então a gente tem aí o começo da década de 90, marca o surgimento da era da informação graças ao tremendo impacto provocado pelo desenvolvimento tecnológico. Então cada vez mais a gente está num ambiente onde a tecnologia está avançando de maneira exponencial, muito rápida. Então surge um produto hoje, com pouco tempo já existe produtos similares. Com pouco tempo a empresa já está fazendo uma nova versão e a galera quer comprar, e as pessoas querem comprar. Então isso é um ponto fundamental, o autodesenvolvimento tecnológico. Se antes o salto de tecnologia demorava muito tempo, hoje esse salto está muito curto, não é nem um salto, é um pulinho só. A ideia do salto se demorava muito tempo, sei lá, 50, 60, 70 anos, e esse tempo demorou ou diminuiu aí para 40, 30 anos. Hoje, com 5 anos a gente já tem coisas novas. Né? E esse tempo talvez, né, diminua cada vez mais. Na era da informação, o capital financeiro cede trono ao capital intelectual. A nova riqueza passa a ser o conhecimento. Não estou dizendo, e eu não quero afirmar isso para você, né, que dinheiro, capital financeiro, não é importante não. Tem sua importância, é claro. Mas a gente cada vez mais vai trabalhar baseados na economia criativa, economia que vai movimentar os países. É uma economia que precisa que as pessoas, para poder gerar produtos e serviços inovadores, elas possam, né, investir em capital intelectual. Ou seja, em conhecimento, queridos e queridas. Tá? Então você que está me assistindo agora, nesse ponto específico, você precisa desenvolver o seu próprio conhecimento. Beleza? E por fim, a informação torna-se a principal fonte de energia da organização, pois é ela que vai direcionar os esforços. Então a gente está hoje numa sociedade altamente baseada em informação e precisa ser dessa forma também. Só que a gente precisa separar informação de qualidade e
informação falsa, né? Informação que me ajuda a tomar boas decisões, informações que vão atrapalhar todo o meu contexto, toda a minha estratégia organizacional. Porque, por mais que a internet seja um universo extremamente para potencializar e expandir, né, as formas do conteúdo, do conhecimento chegar até as pessoas, não chega só coisas boas, chega também coisas ruins. E aí também é o teu desafio para poder, dentro dessa salada mista de informações, né, de qualidades diferenciadas, de profundidade diferente também, tem informação que é mais rasa, tem informação que é mais detalhada, então a gente precisa buscar ter, na verdade, maturidade para poder entender isso. Tá? E aí eu vou fazer uma relação entre paradigmas tradicionais e paradigmas do novo século. Certo? A palavra paradigma ainda ela está sendo substituída pela palavra mindset. Tá? Eu não vou falar mindset não, mas talvez você já tenha ouvido falar. Eu vou seguir com essa palavra paradigma, porque paradigma é uma maneira de pensar ou de existir. Então a gente tem os paradigmas tradicionais, como as coisas foram feitas, ou uma maneira ainda tradicional, uma maneira ainda que sempre, vou dizer assim, sempre foi assim. E os paradigmas do novo século, a nova maneira de pensar, certo? A gente tem aí, a partir da Revolução Industrial, substituição e potencialização do trabalho humano pelas máquinas, né? Na Revolução Digital, a gente tem a substituição e potencialização das funções humanas de decisão, comunicação e informação por computadores. Então, na Revolução Industrial, as máquinas fazem um trabalho pesado. Na Revolução Digital, as máquinas fazem o trabalho de inteligência, ou pelo menos contribuem, na verdade. Em alguns aspectos substituem, e outros potencializam as funções de decidir, de comunicar, né? De você ter informação e analisar essa informação com a ajuda dos computadores. Paradigma tradicional, classe operária numerosa, em conflito com a classe de patrões e gerentes. Né? No paradigma do novo século, a gente tem trabalhadores em serviço, né, a serviço do conhecimento e profissionais liberais. Então é a ideia da pessoa trabalhar por conta própria, de ser um empreendedor individual. No paradigma tradicional, a gente tem um trabalhador especializado, assim como no filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Então, se você já viu esse filme, show de bola. Se você não viu, sugiro pelo menos os 15 primeiros minutos para você poder ter uma ideia com mais cuidado, com mais atenção desse ponto que eu estou falando. Trabalhador, no caso o Chaplin, ele retrata uma ideia de funcionário que faz movimento repetitivo. E ele começa a ter problemas de ordem física e também psicológica por conta disso. No paradigma do novo século, a gente tem aí profissionais autogeridos, com polivalentes, ou seja, com características diversas, com educação de nível técnico e ou superior. Então, conhecimento aí sendo agregado para que esse trabalhador ele possa entender, claro, de tudo um pouco, mas também ser específico, em uma função. Tá? Emprego, carreira estáveis, é um paradigma ainda para muita gente tradicional. Eu preciso ter estabilidade na carreira, eu preciso ter esse vínculo com a empresa, que também é uma coisa que existe, possivelmente vai existir por muito tempo, mas não é o único caminho. A gente fala cada vez mais em empregabilidade, a capacidade de você se investir cada vez mais, potencializar o seu trabalho dentro da empresa, e também em trabalhabilidade, que é independente de vínculo com a empresa, você identificar aquilo que você realmente é bom e focar para poder oferecer um produto ou um serviço. Certo? No paradigma tradicional, a gente tem grandes estruturas organizacionais, diferentemente do paradigma do novo século, onde a gente tem estruturas organizacionais mais enxutas. Certo? Antigamente, o foco era muito na empresa, no acionista e, consequentemente, no lucro que poderia ser obtido. Hoje também se foca cada vez mais na ética, na responsabilidade social e também na sociedade. Tá? E aí eu deixo 6 desafios para você refletir
Não são os 6 únicos desafios, mas faz com que a gente possa entender um pouco melhor da ideia de desafio. Se eu estou falando de desafio, que desafio é esse que está aparecendo? Não é uma coisa futura, é agora, certo? Você tem que pensar agora, isso já está acontecendo. Então, o conhecimento, a nova economia é a economia do conhecimento, que eu já falei isso aqui. Quase agora mencionei a importância do conhecimento. Digitalização, a nova economia é uma economia digital, certo? A nova mídia é a internet e a informação está no formato digital, certo? A gente vive numa era de discordâncias, questões sociais estão emergindo, provocando conflitos que precisam ser administrados. Cada vez mais latente. Chega período eleitoral, a gente percebe cada vez mais como existem tribos hoje no país, certo? Essa ideia de tribo está muito ligada aos anos 70, a galera do rock, do pop rock, a galera que se vestia de maneira A, que se vestia de maneira B, e hoje a gente meio que está voltando para essa ideia e entender as pessoas que pensam diferente como inimigo, né? Isso é um aspecto totalmente desnecessário. A gente está tornando conflito em confronto. Conflito é algo de certa forma natural, porque diferentes opiniões, né, são conflitos. Mas a partir do momento que eu não respeito quem pensa diferente e que eu não aceito quem é diferente, quem pensa diferente, a gente transforma o conflito em um confronto, certo? Então essas discordâncias, elas precisam ser administradas. E daí o desafio também de nós, como cidadãs, pensar um pouco melhor nisso, tá? A gente tem integração. A nova economia é uma economia interligada em rede, rompendo as fronteiras entre empresas, fornecedores, clientes e concorrentes, certo? A gente não está concorrendo só com empresas locais, estamos concorrendo com empresas no estado onde nós estamos, no país onde nós estamos, no mundo, certo? Imediatismo. O imediatismo tornou-se aí um elemento propulsor da atividade econômica. A gente tem que resolver as coisas o mais rápido possível. Tem coisas que pode esperar, claro, mas tem coisas que é urgente a necessidade para que seja resolvida. Então, quando a gente fala, por exemplo, de internet, né? Falar de internet há um tempo atrás é falar de internet de escada, né? O toque do telefone, lá, se você é dessa época, você deve talvez lembrar. E aí, como a internet mudou e vem mudando, né? Por conta da pandemia, em algumas situações se acelerou, e a tendência é que a internet ela possa cada vez mais melhorar, né? Que a gente ainda tem uma estrutura muito precária no Brasil de internet, mas cada vez mais a gente está nessa situação onde a internet ela vai melhorar, tá? E por fim a gente tem aí o desafio que é a globalização. Eu falei aí no rompimento de fronteiras, que todo mundo está conectado, né? A ideia aí de economia global. Negócios e conhecimentos não conhecem mais fronteiras, tá? A gente hoje está amplamente conectado, seja para as coisas boas e, infelizmente, também para as coisas ruins. Então, esses são alguns dos desafios da era da informação que eu deixo para você, certo? E aí, uma pergunta: qual é o papel das empresas no novo mundo? Da empresa que você está, da empresa que você ainda vai estar. Qual é o papel das empresas? Né? É extremamente desafiador entender o meu papel dentro da empresa onde eu estou. Né? O meu papel não só na empresa, mas o meu papel também como cidadão. Tá? Então, agradeço se você chegou até aqui, se você acompanhou até aqui as minhas explicações sobre a teoria geral dos sistemas e administração na era da informação. É uma fração daquilo que a gente pode conversar, beleza? Obviamente, deixo as referências aí, né? Como sempre, em praticamente todos os vídeos, né? Estou fazendo isso aí, é uma forma de dizer
né, de estimular também você a pesquisar. Então, Adalberto Chiavenato, uma referência que traz de uma maneira bastante objetiva a explicação de vários assuntos, de várias teorias. Né? Fernando Prestes e Isabela Gouveia já traz uma perspectiva mais aprofundada. E, assim como Chiavenato, Antônio de Lima também tem uma explicação bastante objetiva. Certo? Então são referências boas caso você tenha interesse de se aprofundar. Lembrando que tem alguns aspectos aqui das teorias que eu não aprofundo, por isso também que eu deixo as referências para que você possa entender de maneira mais aprofundada. Beleza? Sugestões de livros. Você é a sua melhor marca. Como marketing pessoal pode ser utilizado para fazer diferença na sua carreira. O segredo das apresentações poderosas e manual para jovens sonhadores. Tá bom? Sugestões de filmes também, que eu gosto de deixar para você, uma forma de associar o assunto ou simplesmente entender um pouco de administração dentro desse contexto. E, para terminar, William Shakespeare. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a ponta da espada. Certo? Então, gratidão pela sua atenção, pela sua paciência. Se você chegou até aqui, gratidão. Lembra, se você quiser o material que eu apresentei, basta mandar um e-mail que eu vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo. Paz e bem e até uma próxima oportunidade. Até mais!